No vídeo de hoje eu vou comentar sobre 4 ações baratinhas, mas muito baratas, que nós estamos comprando aqui no Clube do Valor nesse mês de junho. E antes de qualquer coisa, comenta aqui quais ações você está comprando nesse mês, se é que você está comprando. A primeira ação que eu quero comentar aqui não é nenhuma novidade para quem é clubista, para quem nos acompanha aqui todos os meses, sabe que a gente tem posição nela e está reforçando um pouco o peso, que são as ações da SLC Agrícola, de código SLCE3. A SLC Agrícola é uma produtora de soja, milho e algodão e também trabalha com plantio de pastagem e criação de gado. Tem matriz aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, cidade onde eu gravo esse vídeo, onde está a sede aqui do Clube do Valor. A gente tem uma também em São Paulo. E a SLC tem, na verdade, outras 22 unidades de produção localizadas em 7 diferentes estados brasileiros. Buenas, a SLC é uma empresa que vem caindo 26% aí nos últimos 12 meses, ela está com preço por lucro bem baixo, 7,38%, e um dividend yield razoável, acima da média, 8,52%. Comentei que o dividend yield é razoável em relação à média das empresas, mas em relação à própria SLC, ele é bem acima da média, até na verdade o topo histórico aqui, nesse histórico desde 2013. E a empresa está com alguns indicadores fundamentalistas interessantes, como um baixo EV/EBIT, presta atenção nisso, e altos ROI, Return on Equity, né, sobre patrimônio líquido, e ROIC, Return on Invested Capital, o capital empregado para gerar resultado para a operação. Um ponto importante a ressaltar sobre a SLC é que recentemente saiu essa notícia aqui explicando que os analistas da XP Investimentos rebaixaram as ações da SLC para neutro, né? Antes eles recomendavam compra dessas ações, agora eles estão neutros. Tipo, olha, se tem, mantém, se não tem, não compra, aquela coisa, em cima do muro. E além da XP, o Bank of America mudou a recomendação para a SLC, só que mudou para a venda. Recomendou venda das ações e as ações caíram, né, no dia que isso aconteceu, ali em meados de maio. Essa é uma ação, como eu comentei, ela vem caindo, só nesse ano de 2023 a queda é de 17,22%, sem considerar reinvestimento de proventos, e ela está, de certa forma, um tempo razoável no nosso fundo de investimentos em ações do Clube do Valor, a gente tem 20 ações muito baratas. E nosso fundo, nesse mesmo período, né, do início do ano até aqui, ele está zeradinho, né, uma rentabilidade de 0%, portanto, a SLC destruiu o valor no relativo a outras empresas da carteira. E eu gosto de começar esse tipo de vídeo já citando uma ação, porque muitas vezes eu faço o seguinte questionamento: eu te ajudei em alguma coisa? Você se sente um investidor melhor agora que sabe que eu tenho o SLC na minha carteira? E eu espero genuinamente, de verdade, tá, que a resposta seja não, porque eu não trouxe contexto de nada aqui praticamente. Eu mostrei alguns indicadores e só. Eu nem te falei por que eu comprei essa ação, já vou te mostrar por quê. E eu genuinamente não quero que ninguém tente replicar isso aqui sem entender todos os contextos. Portanto, vale ressaltar que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, eu sou gestor profissional de investimentos, eu até tenho um dever da CVM de trazer aqui informações claras em linguagem simples sobre o que eu estou fazendo e por quê, mas eu acredito que um bom investidor ele tem que entender muito mais coisas. Ele não tem que partir de uma ação para depois replicar ou não essa informação na sua carteira. Ele tem que entender coisas como, por exemplo, por que eu estou comprando a SLC, por que ter uma carteira diversificada, não só de ações, e também quando comprar ações. E são essas coisas que eu quero responder nesse vídeo. A primeira delas é sobre quando comprar uma ação. E tem uma frase famosa do Charlie Munger que fala para tu sempre inverter a lógica das coisas. Invertendo a lógica aqui, eu quero começar com quando não comprar uma ação. Não compra uma ação de jeito nenhum quando, primeiro, você está investindo um valor que você pretende resgatar no curto ou médio prazo, ou seja, em até 5 anos. Faz nenhum sentido colocar dinheiro em ações com esse pequeno horizonte temporal. E segundo, quando você não sabe o que você está fazendo. O Joe Greenblatt, autor do livro A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt, ele tem uma frase legal que fala que investir em ações sem ter noção do que você está fazendo é equivalente a você sair correndo numa fábrica de dinamites com fósforo aceso nas suas mãos. Ou seja, pode até dar certo, mas não significa que você não foi muito burro ao fazer isso, né? A frase dele, não sou eu. Entendido quando não comprar uma ação, entra o quando comprar. E por que todos os meses eu faço um vídeo mostrando ações que estou comprando? Quando comprar uma ação? Quando você tem objetivos financeiros de longo prazo, vai colocar dinheiro de longo prazo, preferencialmente acima de 10 anos, inclusive. Quando você tem uma estratégia clara de investimentos e ou faz novos aportes, né? Todo mês você tem seu salário, tem o dinheiro que entra, você pega uma parte dele e investe por longo prazo, ou você faz o rebalanceamento de carteira. E aqui no Clube do Valor a gente atende a praticamente 2.000 famílias e muitas delas fazem aportes mensais. Por isso que todos os meses a gente está comprando ações, muitas das quais a gente já tem. E sobre o rolê do rebalanceamento, a lógica funciona mais ou menos da seguinte forma. Para sua carteira de longo prazo é essencial você ter um asset allocation muito claro. Suponha que seu modelo de alocação seja esse aqui, o modelo sofisticado do Clube do Valor, e você tenha 20% de peso em ações brasileiras.
carteiras. Com o passar do tempo, é certo que a sua carteira ela vai se bagunçar e eventualmente a sua carteira vai ficar assim, com pesos bem diferentes. Aqui nesse caso, uma queda em ações, caiu de 20% para 15% da carteira e uma alta em renda fixa e inflação. E aí o rebalanceamento é você vender um pouquinho aquilo que está acima do peso ideal e comprar aquilo que está abaixo do peso ideal. Simples assim você sabe quando comprar uma ação. Dito isso, antes de citar a segunda ação que eu estou comprando, um convite muito importante. Na próxima terça, dia 6 de junho, eu vou fazer uma aula completa explicando a minha estratégia de gestão de carteiras, estratégia de investimentos para longo prazo, que vai te mostrar exatamente sempre o que comprar, quando e quando vender. E vai te dar muita clareza para você investir bem. Uma liberdade financeira. O nome dessa aula é a maior transferência de riqueza da história. Você pode se registrar para assistir ela de forma gratuita apertando nesse botão aqui. Dito isso, a segunda ação que eu estou comprando é a ação de código RECV3, a PetroRecôncavo. Como o nome indica, ela é uma operadora independente de petróleo e gás, de uma das líderes em sua área de atuação no Brasil. É uma empresa que a gente foi montando aí posição recentemente, mas que tem uma história bem longa, né? Tem mais de 22 anos de trajetória e atualmente é uma empresa que tem 59 concessões e um bloco exploratório. E essa é outra ação que vem caindo aí nos últimos 12 meses, uma queda de praticamente 40%, e assim como a SLC tem um preço para o lucro relativamente baixo, 5,3, com um dividend yield acima da média, 6,16, e outros múltiplos relativamente interessantes, como altos ROI e ROIC e baixo EV/EBIT. E embora seja uma empresa com um histórico menor na bolsa, o seu dividend yield está no topo histórico. Bueno, essa é uma empresa que não passa por um período de muita popularidade, não à toa recentemente ela divulgou resultados do primeiro trimestre de 2023 e o que a gente viu foi uma queda de 50% do lucro líquido. Claro que depois saiu uma noticiazinha boa, que a produção aumentou em abril, mas o fato é que ela não vem performando bem e vem gerando pessimismo do mercado e é por isso que a gente compra ela. Eu comprei PetroRecôncavo, assim como a SLC Agrícola, assim como as próximas duas ações que eu vou te mostrar, justamente por ter uma estratégia que acaba automaticamente me fazendo ter exposição a ações que passam por momentos impopulares. Como diz no título desse vídeo, eu busco investir em ações baratas. Agora, o que é uma ação barata para mim? O que é uma ação barata segundo a minha estratégia? Que fique claro, tá? Não é uma ação cotada a centavos ou a R$1, isso não tem nada a ver com o fato de uma ação estar barata. Eu sei que tem muita gente que ensina isso, eu acho um absurdo, né? Uma irresponsabilidade, mas enfim, é da vida. Uma ação barata, na verdade, é uma ação que tem múltiplos baixos. Tem gente que acha que uma ação com baixo preço pro lucro é uma ação barata, tem gente que acha que uma ação com baixo preço pro valor patrimonial é uma ação barata. Para mim, o múltiplo que a gente olha aqui se chama Earning Yield, que é lucros operacionais divididos pelo Total Enterprise Value, que é o valor de mercado mais a dívida líquida de uma empresa, que é basicamente o valor total que a gente tem que pagar para comprar uma empresa. E eu me inspirei na minha forma de investir do próprio Joe Greenblatt, que eu citei agora há pouco. Quando eu li o livro dele, A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt, eu li a versão em inglês, porque não tinha sido traduzida ainda, né? The Little Book That Beats the Market, minha mente explodiu. Na época eu já era analista de investimentos em ações, trabalhava numa gestora de investimento, hoje tenho a minha, que é o Clube do Valor, e ter acesso a esse conteúdo, assim, expandiu muito a minha mente. E eu comecei a estudar muito sobre estratégias sistemáticas de investimentos, que seguem sistemas matemáticos, e formei 7 anos atrás aquela que eu chamo hoje de estratégia das ações mais baratas da bolsa, que foi testada na prática, como você pode ver aí, testada a carteira do nosso cliente mais antigo. E o legal dessa estratégia é que a gente não tem preço teto, preço alvo, a gente não tem nem opiniões sobre o futuro, a gente não quer prever o futuro. Basicamente olha para as empresas que têm maior earning yield hoje e compara elas no relativo, chegando num ranking mais ou menos assim, que os alunos do Descomplicando o Mercado de Ações, por exemplo, têm acesso de forma vitalícia. Lembrando que esse nosso treinamento só vai abrir mais uma turma na história, depois a gente vai focar aqui nos nossos serviços financeiros, que é o que a gente faz desde o início do Clube do Valor, e para os nossos clientes de serviços financeiros, a gente investe justamente nessas ações baratas. E foi olhando essa estratégia de comparação relativa que a gente chegou na terceira ação que a gente está comprando nesse início de mês, que são as ações da Irani, de código RANI3. A Irani é uma empresa brasileira que atua no ramo de papéis, embalagens de papel ondulado. Foi fundada em 1941 em Santa Catarina, é relativamente mais jovem e menor do que a sua principal concorrente, a Klabin. Os produtos dela, assim como os da Klabin, são utilizados em diversos setores, como alimentos, bebidas, higiene, limpeza, eletroeletrônicos e automotivos. E, diferentemente das duas ações que eu citei até aqui, a Irani ela vem com resultado interessante nos últimos 12 meses, uma alta aí de 29,15%, embora ainda assim ela tenha um baixo preço para o lucro e um alto dividend yield. Fora isso, seus múltiplos de qualidade, como ROI e ROIC, são bons, em especial o ROI, e os seus dividendos, assim como as demais ações, estão no seu recorde histórico, que às vezes é um sinal de que a bolsa está muito barata. Mas
nem vou entrar nesse mérito aqui. E embora as ações tenham uma boa performance nos últimos 12 meses, elas passam por um período de menor popularidade, por assim dizer, e é comum a gente ler manchetes assim, né? Irani lucrou menos esse primeiro trimestre, vale a pena investir na empresa, embora outras pessoas sejam otimistas com esse case, em especial pela questão dos dividendos. E no caso da Irani, existe um outro ponto no ar, que faz com que muitas pessoas se perguntem, poxa, os próprios sócios principais da empresa estão vendendo as ações, por que vocês estão comprando? E para eu te explicar, vale mostrar esse tweet aqui do Insider Report Brasil, que é uma página no Twitter que basicamente mostra movimentações de insiders na bolsa. Essas movimentações, embora eu não me possa indicá-las, não tem nada de ilegal, mas basicamente quando os sócios controladores ou os diretores ou os membros do conselho de administração de uma empresa vendem ou compram ações, eles têm que informar a CVM. Essa página aqui no Twitch, ela basicamente condensa essas informações públicas que as empresas publicam. E o fato que na Irani esses insiders, né, pessoas que estão ali dentro da operação, vem vendendo ações nos últimos meses. E a galera comenta, né? Não parou, seguem vendendo. Eu não acredito que ninguém vai enriquecer com os investimentos. Não pelo menos antes de 25, 30 anos. Eu acredito que o que enriquece é o trabalho. Portanto, investimentos têm que ser feitos para primeiro pensar em preservar o patrimônio e depois em multiplicar. E pensando em preservar, existem várias formas de fazer isso. A que a gente usa aqui é a criação de sistemas para mitigação de risco. Então, eu estou citando 4 ações nesse vídeo, mas eu tenho 20 ações no meu fundo de ações. Todos os clientes nossos têm 20 diferentes ações brasileiras. Ou seja, uma ação é igual a 5% na carteira. Mas, além disso, todos os clientes têm uma alocação de ativos de longo prazo em que nunca o peso de ações Brasil é superior a 33%. Então, uma ação, ela representa aí mais ou menos 2% do patrimônio de um cliente. Então, tem clientes nossos que têm 20% de peso em ações brasileiras, tem cliente nosso que tem 15% de peso em ações brasileiras, tem cliente nosso que tem 10% de peso em ações brasileiras, e o peso é diferente em diferentes clientes porque cada pessoa é diferente, né? Tem objetivos de retorno diferentes, tem experiências diferentes na bolsa, tem tolerância ao risco diferente. Montar a carteira ideal de investimentos é um processo que depende ou de muito autoconhecimento ou da ajuda de um profissional. Inclusive, é assim que a gente ajuda muito os nossos clientes. A gente faz uma análise detalhada da carteira deles, até antes deles se tornarem clientes, em que a gente entende como eles estão investindo, entende qual é o asset allocation deles atual e indica, por mais que você ache que não tenha, você tem, né? A composição da sua carteira é o seu asset allocation, sua alocação de ativos. A gente entende pontos de melhoria e pontos que trazem risco para a carteira. A gente entende seu perfil de investidor e sugere uma nova alocação e faz essa alocação depois selecionando ativos com a nossa estratégia ou com a estratégia que você preferir. E o legal é que esse processo de análise de carteira, ele é gratuito para quem tem mais de 500 mil reais no longo prazo, porque é a forma que a gente começa um relacionamento. Então, se você tem 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10, 20 milhões, pode solicitar agora mesmo a análise de carteira, preenchendo esse formulário que o link vai estar aqui, que aí um especialista do Clube do Valor vai te contatar para te guiar aí nos próximos passos. De tudo isso, quero ver se você sabe qual é a quarta ação que eu vou citar aqui, que é uma empresa que produz computadores, celulares, tablets, servidores, dispositivos para casas, escritórios inteligentes, e tem marcas por trás dessa empresa como Vaio, Compaq, Anker e Quantum. É uma empresa que vem caindo 4% nos últimos 12 meses, tem um PL muito baixo, um PVPA muito baixo e um dividend yield acima da média. E na média de múltiplos, ela talvez seja a empresa que eu mostrei aqui com os menores, né? A mais barata como um todo, com todos esses múltiplos que você vê na tela, inclusive um EV/EBIT muito baixo. E assim como Irani, Petro Recôncavo, SLC, ela tá com alto earn yield, tá na nossa carteira e a gente tá usando aportes novos para comprar ela nesse início do mês de junho. Eu tô falando aqui de positivo, código POSI3. E aqui eu te falei de 4 ações, porém existem outras 6 que você pode conhecer que estão baratas nesse mês de junho. Você pode conhecer elas junto com uma explicação mais detalhada da minha estratégia num e-book que eu escrevi recentemente sobre as ações mais baratas da bolsa. Então, o cara tá aqui para conhecer outras 6 ações baratas e a explicação da estratégia. E se você quiser seguir aqui no YouTube assistindo o vídeo sobre investimentos, simplesmente fiz um alerta que você precisa ficar sabendo. E se curtiu, deixa o like maroto e simbora. Um grande abraço e um bom mês de junho.